Bem, então vamos lá, continuando. Nós estamos tratando dos direitos, né, do vendedor na compra e venda com reserva de domínio. Nós inicialmente falamos da possibilidade de cessão do crédito a terceiros, a princípio sem necessidade de qualquer anuência por parte do comprador. E agora, em segundo, e aquilo que nós estávamos examinando antes de eu interromper, a prerrogativa que o vendedor tem de escolher entre a cobrança ou a reintegração de posse da coisa para futura venda, no caso de inadimplemento do comprador. Então vamos lá, com calma, tentar identificar as duas situações. Bem, vamos imaginar então, voltando ao exemplo que eu utilizei antes de concluir o vídeo anterior. O cidadão vendeu um carro com reserva de domínio, prevendo-se o pagamento do preço em 20 prestações. Lá pela 10ª prestação, o comprador se torna inadimplente. A inadimplência de uma prestação na venda com reserva de domínio implica no vencimento antecipado de todas as demais restantes. Ou seja, ele não pagou a 10ª, da 11ª até a 20ª, todas reputam-se automaticamente vencidas, permitindo-se com isso ao vendedor, credor dessas prestações, a cobrança integral do saldo remanescente do contrato. Essa é uma primeira opção. A segunda opção: o sujeito comprou o carro, pagamento em 20 vezes, a partir da 10ª parcela tornou-se inadimplente. O vendedor, ao invés de ingressar com ação de cobrança, visando receber o remanescente, afinal todas as parcelas posteriores reputam-se automaticamente vencidas, resolve propor uma ação de reintegração de posse. Ou seja, diante do inadimplemento, o vendedor opta por reaver a coisa que servia como garantia do negócio celebrado. O credor, através da ação de reintegração de posse, recupera o bem alienado ao comprador e, em seguida, promove a sua venda judicial através de um leilão. E aí ele vai utilizar aquilo que for obtido com a venda da coisa para satisfazer o seu crédito, constituído pelas 10 prestações que não foram pagas. Satisfeito o crédito, o credor, vendedor da coisa, devolve o remanescente obtido no leilão para o comprador. Então, ele recupera a coisa, em seguida promove a sua venda judicial e utiliza o dinheiro obtido para liquidar a sua dívida. Dívida aí já acrescida com os consectários legais, correção monetária, juros de mora e eventual multa de mora prevista pelo contrato. Então, utilizado esse dinheiro obtido com a venda judicial para liquidar tudo que é devido, se ainda sobrar alguma coisa, devolve-se
ao comprador o saldo remanescente. Vejam o que dizem os artigos 526 e 527. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido. E o mais que lhe for devido significa os encargos contratuais, os consectários legais do inadimplemento. Ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. 527, que trata da recuperação da posse da coisa vendida. Na segunda hipótese do artigo antecedente, recuperação da posse da coisa vendida, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual. Então vejam aqui o que diz esse artigo 527. É possível, né, que entre o momento da transmissão da posse precária da coisa ao comprador e o inadimplemento do contrato, no nosso exemplo, entre a entrega da coisa e a 10ª parcela, que o bem objeto do contrato tenha se depreciado sensivelmente, tenha perdido substancialmente algum valor, até pela própria utilização constante dele. Isso vai influir, evidentemente, no valor da venda judicial da coisa feita posteriormente à reintegração de posse. Imaginemos, vamos pegar aqui o exemplo de uma televisão, de um televisor, sei lá, de televisor dos mais modernos que foi adquirido por R$20.000 pelo comprador. Muito bem. O preço de R$20.000 foi dividido em 20 prestações. E o comprador já pagou 10.000 e ficou inadimplente. Só que o comprador pagou 10.000 e usou a televisão por 10 meses. A partir do momento em que ocorre o inadimplemento e a credora, vendedora, resolve entrar com a ação para recuperar a posse, aquele televisor que foi adquirido por 20.000, em razão da depreciação e da própria desvalorização causada pelos avanços tecnológicos constantes que produzem televisores cada vez melhores, tem o seu valor sensivelmente diminuído. Depois de 10 meses, 11 meses, ele vale R$12.000. E, de repente, a soma de todas as prestações faltantes, mais os encargos contratuais, ultrapassam o valor do próprio bem. Ou seja, no momento em que o vendedor resolve se valer da garantia, recuperar o bem para vendê-lo em juízo e assim satisfazer o seu crédito, o bem em si está valendo menos do que o saldo remanescente das prestações.
que evidentemente vai estar corrigido e acrescido de todos os encargos fixados pelo contrato de compra e venda. Nesse caso, o 527 faculta ao credor, no caso vendedor, reter parte das prestações pagas de maneira a completar o seu crédito. Porque vejam, se a coisa já está valendo muito menos do que o valor pago pelo comprador, é possível que a sua venda, principalmente em juízo, em que costumeiramente paga-se menos do que o valor de mercado, não consiga cobrir a dívida. Então, não consiga cumprir a dívida do remanescente. Então, nesse caso, o vendedor fica autorizado a fazer o acréscimo para receber tudo o que lhe for devido. Só será devolvido alguma coisa ao comprador se o produto da venda da coisa já for suficiente para liquidar todo o saldo remanescente, já com os encargos contratuais, e ainda sobrar alguma quantia. Essa quantia vai ser restituída ao comprador, porque dessa forma o vendedor já terá sido integralmente ressarcido. O contrato dele era de 20 mil, com o acréscimo dos consectários legais, vamos imaginar, passou para 24 mil, com correção monetária, multas e juros. O comprador já tinha pago 10 mil, falta 14. O bem é vendido por 15, paga-se os 14 faltantes, que é o total do crédito já com os consectários, e devolve-se R$1.000 para o adquirente. Então vejam, o credor, o vendedor, fica muito bem protegido, né, nesses casos de venda com reserva de domínio. Agora, já adianto, na prática, o credor sempre vai preferir a cobrança simples, quando identificar que o comprador é alguém que tem uma situação patrimonial satisfatória. Na prática, o vendedor só faz valer a garantia naquelas situações em que ele não consegue identificar no patrimônio do comprador nenhum outro bem que possa satisfazer, que possa ser levado a leilão e satisfazer o seu crédito. Quando ele não encontra recursos, por exemplo, em contas bancárias do comprador. Afinal, esse procedimento todo de recuperação da coisa para posterior venda e acerto de contas é um procedimento mais trabalhoso, mais custoso e que demora mais. Se o sujeito for alguém que tem uma situação patrimonial razoável, que tem dinheiro em conta, evidentemente que o credor vai optar por fazer uma cobrança simples. Até uma execução direta, porque se o contrato for assinado por 2 testemunhas, a título executivo extrajudicial, ele já ingressa com uma execução e pede a penhora das contas do sujeito. Apenas naqueles casos em que o credor, vendedor, identifica que o comprador não tem uma situação muito tranquila, é que ele vai para fazer valer a garantia, porque talvez essa seja a única forma dele conseguir reaver o prejuízo dele. Tá certo? Vamos interromper agora e a gente volta no próximo para concluir.